Você sabia que sob o solo da Turquia repousa uma das cidades mais fascinantes e influentes do Império Romano? Escondendo templos majestosos, teatros grandiosos e bibliotecas que guardavam o conhecimento da antiguidade, Éfeso rivalizava com Roma em riqueza e cultura. Fundada há mais de 3.000 anos, Éfeso foi palco de encontros entre imperadores, filósofos, comerciantes e apóstolos, todos caminhando por suas ruas de mármore polido. Suas avenidas largas e casas luxuosas eram símbolo de poder e sofisticação, atraindo visitantes de todo o mundo antigo. Éfeso foi lar do lendário templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e da impressionante biblioteca de Celso, que abrigava milhares de pergaminhos. Aqui, multidões se reuniam no maior teatro do Império Romano, capaz de acomodar até 25.000 pessoas, para assistir a espetáculos e debates filosóficos. Você sabia que Éfeso foi um dos principais centros do cristianismo primitivo? Dizem que o apóstolo Paulo pregou aqui, e que Maria, mãe de Jesus, viveu seus últimos dias nas proximidades. Entre suas ruínas, arqueólogos ainda encontram moedas, mosaicos e estátuas que revelam segredos sobre a vida cotidiana, as crenças e os mistérios dessa civilização. Prepare-se para uma viagem no tempo. Vamos desvendar juntos os enigmas de Éfeso e entender por que suas ruínas continuam a fascinar o mundo até hoje. Nossa expedição arqueológica começa agora. A Biblioteca de Celso era mais que um depósito de conhecimento. Era um monumento à sabedoria e ao poder romano. Construída em 117 d.C., abrigava milhares de rolos de papiro e também era mausoléu de Tibério Júlio Celso. Sua fachada com colunas e estátuas celebrava a mente e as virtudes. Um sistema engenhoso protegia os manuscritos da umidade. Incêndios e terremotos destruíram o interior, mas a fachada foi restaurada nos anos 1970. Mesmo em ruínas, a Biblioteca de Celso é símbolo eterno do poder do conhecimento, um dos monumentos mais icônicos do Império Romano. O Grande Teatro de Éfeso, com 25.000 lugares, era o coração social e político da cidade. Aqui, dramas, discursos e lutas de gladiadores reuniam todas as classes sociais. O teatro foi palco de conflitos religiosos, como o motim contra o apóstolo Paulo. Por 2 horas, a multidão gritou: "Grande é a Ártemis dos Efésios!" Aqui, o futuro religioso do império foi disputado. Antes de ser romana, Éfeso era grega e devota à deusa Ártemis, símbolo de fertilidade. O Templo de Ártemis foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, centro de peregrinação e obra-prima arquitetônica. Destruído e reconstruído várias vezes, sua ruína mais famosa foi causada por Heróstrato. Hoje, resta apenas uma coluna solitária, lembrando a impermanência das maravilhas. As casas das encostas eram o condomínio de luxo da elite de Éfeso, com vista para a cidade e tecnologia avançada. Palácios particulares com vários andares, pátios, fontes e sistemas de aquecimento surpreendentes para a época. Soterradas por séculos, preservaram afrescos, mosaicos e grafites do cotidiano da elite. Inscrições mostram listas de compras, poemas e provocações entre vizinhos. Esses detalhes humanizam a história de Éfeso. A Rua de Mármore era a principal avenida de Éfeso, ligando o teatro à biblioteca. Lajes polidas, colunas e lojas faziam dela o centro da vida urbana. Sob o mármore, um sistema de esgoto mantinha a cidade limpa. Calçadas elevadas separavam pedestres do tráfego. À noite, lâmpadas a óleo iluminavam a rua. Caminhar por ela hoje é seguir os passos do passado. Cada pedra conta a história de Éfeso. Os banhos públicos de Éfeso eram centros sociais, onde se discutiam negócios e política.
com salas de diferentes temperaturas e sistemas de aquecimento avançados, funcionavam como spas modernos. A água vinha por aquedutos e era distribuída por toda a cidade. Os banhos eram acessíveis a quase todos, financiados por ricos como ato de filantropia. As latrinas públicas, sem divisórias, eram locais de conversa e troca de notícias. A vida privada e pública se misturava de formas surpreendentes. Revelam o lado mais humano e curioso da sociedade romana. O ágora comercial era o shopping center de Éfeso, com centenas de lojas e produtos de todo o Império Romano. Sedas, especiarias, vinhos e cerâmicas faziam do mercado um exemplo de globalização antiga. Além de comércio, havia cambistas, escrivães e até mercado de escravos. O som, os cheiros e as cores criavam uma experiência sensorial única. Um relógio de água e sol organizava os horários dos negócios. O ágora mostra Éfeso como potência econômica e ponto de encontro entre Oriente e Ocidente. Fortunas eram feitas e perdidas ali, moldando a vida de milhares. A Basílica de São João simboliza a transição de Éfeso do paganismo ao cristianismo. Segundo a tradição, o apóstolo João foi enterrado ali, e Justiniano construiu uma basílica monumental sobre seu túmulo. Com planta em cruz e grandes cúpulas, tornou-se um dos principais locais de peregrinação cristã. Era uma declaração de poder, a nova fé triunfando sobre os antigos deuses. Sua localização, de frente para as ruínas do templo de Ártemis, não era coincidência. Hoje, restam ruínas evocando paz e reverência. Éfeso foi palco da vitória do cristianismo no mundo ocidental. Como uma metrópole de 250 mil habitantes desaparece, o declínio de Éfeso foi lento, causado por fatores naturais e humanos. O rio Caístro assoreou o porto, isolando a cidade e prejudicando o comércio. O pântano trouxe doenças e a economia entrou em colapso. Terremotos e invasões aceleraram o abandono. A cidade encolheu até virar vila e, por fim, foi engolida pela natureza. Por séculos, Éfeso ficou escondida sob terra e vegetação. Sua história parecia perdida para sempre. Por séculos, Éfeso era apenas lenda, até que John Turtlewood, em 1869, encontrou o Templo de Ártemis. Arqueólogos austríacos continuaram as escavações, revelando ruas, teatros, bibliotecas e casas luxuosas. Apenas 15% da cidade foi escavada. O resto ainda está sob nossos pés. Hoje, Éfeso é patrimônio mundial da Unesco e um dos sítios arqueológicos mais visitados do mundo. Novas descobertas continuam, usando tecnologia moderna para mapear o subsolo. Éfeso é um diálogo contínuo com o passado. Sob a superfície, outros mundos ainda esperam para ser revelados. Éfeso é um testemunho da genialidade, conflitos e crenças que moldaram nossa história. Suas ruínas nos ensinam sobre engenharia, arte, sociedade e a ascensão e queda das civilizações. É um espelho da nossa era, globalizada, inovadora, mas também frágil. Estudar Éfeso é entender as raízes do urbanismo, comércio, entretenimento e religião. As ruínas lembram que nada é permanente, mas grandes ideias ecoam pela eternidade. A arqueologia nos conecta com quem veio antes, mostrando que somos parte de uma longa história humana. Curtiu a viagem? Comente e compartilhe com quem ama a história. Até a próxima!